Eu já vi na minha frente adolescente falar assim, mãe, eu tô desse jeito, tô com tal problema, e você sabia que me fazia mal, por que você me dava? Então isso gera uma confusão, gera uma insegurança. Mas como é que a gente vai saber se faz mal, eu te né? falo, eu aprendi... Eu não acho que eu fazia mal pra você quando eu deixava você começando isso. Eu considero que você não fez por mal, mas eu tive muito trabalho, eu demorei décadas para conseguir me livrar da alimentação que eu tive na infância. Mas todo mundo tinha, mas esse era o padrão. No meu caso, funcionou como sabe essa coisa da maldição do talento? Quando tudo tá ajudando, você relaxa. E quando tudo tá contra, você acaba descobrindo uma força maior. Então, no caso, é a coisa do antifrágil, né? Do antifrágil. O que eu digo, Leida, no sentido da criança saber que os pais têm um conhecimento e eles se contradizem, né? Esses dias eu atendi uma mãe lá do consultório que ela está com... Eu fiz a lista de diagnóstico dela, foram 15 itens. E ela tem muita reação ao glúten. Ela tem dor de cabeça, ela fica enjoada, barriga distendida, ela não consegue perder peso e tal. E ela está tentando convencer a mãe dela a tirar o glúten, porque a mãe dela está começando com sinais de Parkinson. Mas ela falou, doutora, mas é difícil, porque eu vou lá, minha mãe vai na padaria, compra um pãozinho e a gente toma um café da tarde. Falei, você explica para sua mãe que glúten faz mal e você vai lá e come com ela? É que nem criança. E outro dia uma mãe falou para mim, ela tem um filho autista, nível 3 de suporte, uma criança bem comprometida, e ela está fazendo faculdade de nutrição. E ela fala assim, por que vocês médicos não falam mais para nós sobre os malefícios do açúcar, do glúten para as crianças? Eu falei, olha, falar eu falo. Mas você teria me ouvido se você viesse aqui antes do diagnóstico do seu filho? Ela falou, não, doutora, ia achar que é exagero. E agora ela está estudando, ela está vendo que não é exagero, né? Então, Leide, assim, a questão é você olhar para o seu filho. Eu tenho criança que está ótima, já é exceção hoje em dia, mas eu tenho criança de 6, 7 anos que nunca tomou antibiótico, que é super inteligente, vai bem na escola, é calmo, organizadinho, sabe? Assim, aquela criança gostosinha de conviver. E que, de vez em quando, come algumas coisas. Mas eu tenho, a maior parte está chegando para mim, que tem muita repercussão com um pouquinho de coisa ruim que come. Porque já está além do limite dela. Então, se você visse, por exemplo, ele estava comendo sanduíche, mas ele não tinha dor de cabeça, não tinha acne, estava super bem, atleta. Então, não estamos errando, ele está tolerando aquilo. Agora, chega no consultório crianças que estão gritando por ajuda há muito tempo, como essa criança evacuando sangue, mas tem criança assim que vem assim com aquela carinha meio escondendo o cabelo, tanta acne que tem, que você mal vê o rostinho, porque tem vergonha de sair, porque está todo inflamado. Há anos, e ninguém mudou nada. Então, ela está avisando, tô mal. É que nem o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é um quadro autoimune. Eu tive um caso no consultório que ele teve depois que ele presenciou o óbito do avô. O avô faleceu, ele viu a avó gritando, chegando no SAMU, ele presenciou tudo. No dia seguinte, ele começou a pedir muita água e muito ao banheiro. A hora que vieram trazendo no consultório, eu falei, já vai para o hospital porque é diabetes. E ele internou com uma glicemia de 400. Então, foi pós-traumático. Ele desencadeou um quadro autoimune grave pós-traumático. Agora, todos os outros que chegaram no consultório recém-diagnosticados de diabetes, ou até com sintomas, eu fiz o diagnóstico, já estavam avisando antes que não estava legal. Já tinham arrancado adenoide de amígdala, tinham sempre dor de cabeça, tinha problema intestinal, ou déficit de crescimento. Então, assim, tô mal, me ajuda. Até que chegou no limite, ele falou, vou brigar com o pâncreas. Aí desenvolveu diabetes. Vai tomar insulina pelo resto da vida. Então, tem que ter esse olhar. Então, assim, se você tem uma criança, né, com uma Zoe de 5, 6 anos, que está tudo bem, como diz o Dr. Lai, como é que ele tem um termo que ele usa que eu acho engraçado? Pode ter o dia da contravenção. Né? Mas, às vezes, essa contravenção está entrando com muita frequência e a criançada não está aguentando. Então, você vai ver, a gente quase não come ovo, por exemplo, porque eu tenho muita criança reagindo à clara de ovo. Aí você vai ver, mas você falou que é panquequinha de manhã. É verdade, né? E aí, se ele não janta à noite, você dá ovo mexido. É mesmo, né? E teve o bolo à tarde, não é? Então, entrou ovo 3 vezes no dia. Então, as crianças estão desenvolvendo, muitas vezes, reação alimentar, seja alergia, que é imunoglobulina tipo E, seja intolerância, que é não imunológico, ou IgG, que é hipersensibilidade, por overdose de algumas coisas. Então, se comer uma bisnaguinha uma vez por semana, não vai ter tanto problema. Agora, sim, se comer uma bisnaguinha na segunda, na terça-feira foi um donuts, na quarta-feira
foi o macarrão, na quinta-feira foi o bolo, na sexta-feira foi a pizza, em algum momento vai dar ruim. Porque é uma overdose de uma coisa que não é legal. O glúten nosso, o trigo nosso hoje no Brasil, ele é muito diferente do trigo original. Então, a gente não dá conta de digerir esse negócio. E fragmentos de alimentos, de proteínas não digeridas, vão causando inflamação. Às vezes fala assim, nossa, meu filho estava super bem, mas com 12 anos destruiu a tireoide, Hashimoto. Eu fiz um diagnóstico agora em julho de uma menina de 10 anos de câncer na tireoide. Ela chegou para mim tomando hormônio de crescimento, acompanhando com endócrino, e ela entrou, eu olhei o pescocinho dela, foi engraçado, assimétrico, né? Perguntei para os pais, tá? Foi investigada a tireoide? Não. Aí eu pedi ultrassom, veio um nódulo de 2 centímetros, quase o tamanho de uma tireoide inteira, maior que uma tireoide de uma criança. E veio, tem uma nota, né? Veio TIRAD 5. Então, foi fazer biópsia e veio tumor maligno, 10 anos. Tomando hormônio de crescimento, né? Então, eu estou vendo doenças mais graves e muito mais cedo. E eu não tem uma nutricionista, né? Que talvez você conheça, Denise Carreiro. A gente troca as pacientes, ela me manda toda a criança. Ela é muito especial, assim, muito. Né? E ela me contou uma vez numa entrevista que ela tirou o glúten de uma família para tirar de uma criança e isso resultou... A criança, o autismo regrediu. Quer dizer, não é que a criança não ficou mais autista, não é isso. Mas melhorou muito. Muito. Assim, toda a interação, a relação com a família, que não olhava nos olhos, não abraçava, não sei o quê, né? Sim, Isso tudo melhorou muito, avançou. A doutora Denise é uma grande expert, ela me manda todas as crianças autistas dela. Ela acabou de lançar um livro sobre o leite. Sim, né? Que saiu ontem ou anteontem. Não, né? ela tem... Então, é 18º, né? Porque ela é muito, muito competente, maravilhosa. Mas a gente não fala em cura para autismo. Mas a gente consegue, sim, o nível 3 passar para nível 2, nível 2 para nível 1 e nível 1 ficar imperceptível. Porque muito dos problemas que o autista tem são chamadas comorbidades, não são do autista. Então, todo autista é seletivo? Não, a seletividade não é do autismo. Ah, não? Não, tem muita criança típica bem seletiva e tem muito autista que não é seletivo. A moça que trabalha em casa tem um filhinho de 5 anos autista nível 3 de suporte. Ele come de tudo. Brócolis, quiabo, beterraba, o que você der, ele come. Então, não é do autismo. É uma comorbidade frequente no autismo, mas não é do autismo. E esse é um problemão, porque muitas vezes a mãe leva uma criança numa avaliação e a pessoa fala assim, ele é autista e ele tem alergia, ele tem constipação intestinal, ele tem seletividade, mas é do autismo. Tudo vai na conta do autismo. Só que não. E muitas vezes, você falou esse menininho irritado que você comentou, às vezes a irritabilidade, as estereotipias têm a ver com mal-estar. Imagina ficar uma semana sem evacuar. Como é que fica o humor dessa criança? E tem muita criança com sensibilidade ao glúten. Literalmente enfesado. Enfesado, né? Então, mesmo a seletividade, se você não evacua todos os dias, a comida não cai bem no seu estômago. A criança vai querer comer cada vez menos. E eu falei recentemente no Reels que eu fiz, são 30 anos trabalhando com criança. Na grande maioria das vezes que uma criança é muito seletiva, entre as pouquinhas coisas que ela come está o grande vilão. Em geral, é o leite. Então, ela tem azia, queimação, aquele negócio que cai pesado, não digere bem, aquela coisa, ela vai deixando de comer o resto e só fica naquilo. E tem a questão que o leite tem a caseomorfina. Então, a criança fala, eu amo o meu leite, eu não fico sem o meu leite, porque tem uma dependência daquele neurotransmissor que o leite favorece, que é a dopamina, né? Então, e a questão da morfina. Então, é como se fosse realmente uma morfina. A criança toma o leite, ai, que gostoso, eu quero mais. Chega no meu consultório, recentemente veio um de 8 anos, que ele toma 4 mamadeiras por dia, e no almoço e no jantar é macarrão com requeijão. Então, ele tem uma dependência química muito grande daquele alimento, né? Então, agora é um trabalhão que nós vamos ter. Como é que a gente vai fazer para tratar essas crianças, né? Eu tenho que começar nutrindo. Como é que eu faço? Mas não quer comer nada? Nós começamos com a suplementação, porque às vezes deficiência de zinco pode alterar enzimas digestivas. Essa criança pode voltar a ter prazer em comer e até as papilas gustativas melhoram com zinco. Então, se eu for suplementando, eu vou melhorando. Depois, eu começo a fazer aquele caldo de osso, que a gente consegue fazer com frango, fica bem suave, né? Sim. Então, se eu não puser temperos, eu posso fazer mamadeira no caldo de osso.
Eu posso cozinhar aquele macarrão no caldo de osso. Aí eu troco aquele macarrão por um macarrão sem glúten. Então eu estou nutrindo, estou aumentando proteínas, boa tudo. Ideia, dá para fazer o macarrão no caldo de osso. A gente está acabei tomando de direto pensar caldo de isso. ossos. Não aqui. é? Então pode fazer o arroz, se você quiser, o feijão no caldo de ossos. Ele vai sugar aquela proteína toda, então você aumenta o aporte nutricional com aquilo que a criança está acostumada a comer. Depois, devagarzinho, você vai fazer o caldo de osso já com cenoura, com abóbora, depois de um tempo com cebola. Aí, devagarzinho, você vai acrescentando os outros ingredientes e a criança vai desenvolvendo muito, vai ampliando o paladar, né? E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.